Datã e a Abirão, filho de Eliel, e Aor, filho de Pelete, filho de Ru. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois, que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós levais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Só até aí tá bom. Obrigado. O texto aí vai falar sobre Coré, Datã e Abirão. Os três aí, que fazem parte das tribos de Israel, congregaram-se contra Moisés porque tiveram inveja do ministério de Moisés. Tiveram inveja de Deus falar com Moisés face a face. Eles tinham inveja de Deus usar Moisés como servo, como instrumento na mão dele e através dele fazer milagres. Inveja de Deus fazer mediação entre o povo e ele através de Moisés, pelo ministério profético de Moisés. Eles tinham inveja e a inveja estava consumindo esse Corá, a ponto dele juntar Datã e Abirão e vem cá. Não é possível. Nós também somos servos de Deus, velho. Nós também é santo. A congregação também é santo. Por que Deus não fala com nós também? Eles queriam tomar a posição de Moisés, naquilo que Deus chamou, consagrou, santificou e deu a ele uma missão específica. Mas esses três aqui estavam tomados de inveja e queriam, por cobiça, ocupar o lugar de Moisés. Ocupar o lugar de Moisés. Incomodados. Nós também somos de Deus, olha. Nós também somos santos. Quantas pessoas não têm sido feitas assim, irmãos? Quantas igrejas, irmãos? Deixa eu falar até sem microfone. Quantas igrejas têm sido abertas por aí afora aí, com esse mesmo sentimento de Coré, Datã e Abirão, que são sentimentos de revolta contra o servo de Deus, não pode se submeter à vontade de homens de Deus, aí se revoltam, não conseguem ser subordinados, aí eu vou abrir minha própria congregação. Aí fala, porque Deus também me deu o ministério. Aí começa, tive visão, Deus me mostrou, tive uma revelação, o anjo apareceu para mim, não sei o quê, mas no fim das contas é a mesma história do Corá. Chega, eu também sou servo de Deus, Deus também fala comigo. Não é só que você não. E assim tem surgido um monte de igreja por aí afora aí, e que tem sido pedra de tropeço e escândalo para o Evangelho. Há poucos dias um colega meu chegou para mim e falou assim: ó, Isaac, fulano de tal me chamou para ser pastor junto com ele na igreja, que ele vai abrir, não sei aonde aí. Aí você vai? Eu vou. E tal, mas você tem certeza que você está indo? Deus te deu direção? Não, Deus já me mostrou, não sei o quê. Eu fiquei pensando, né? Só pensando, eu não falei. Não estou vendo graça nesse negócio. Ah, tá bom, Deus te abençoe. Aí foi. Não tem nenhum ano com a situação que ele falou para mim. Essa semana ele chegou e falou para mim assim: você acredita que teve uma divisão na igreja? Foi não sei quem para não sei para onde, não sei para onde, a igreja acabou. Aí teve uma divisão e criaram outra. Eu pensei comigo, sabia que ia dar isso. Sabia que ia dar isso. Porque os propósitos, às vezes, que a forma que ele falou que ia começar essa congregação é porque não concordava com não sei o quê. Começa com isso aqui, irmão. Datã, Abirão, Coré. Eu não concordo, não. Eu não concordo, não. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, porque Satanás vem enchendo a cabeça dessas pessoas para serem submissos, para não se submeter à autoridade de outro que o Senhor chamou. Então eles querem ser acima de tudo, querem estar acima, e aí começa um motivo de escândalo. Aí ontem eu conversei com esse rapaz, e ele falou comigo: quer saber, eu vou abrir a minha igreja, eu mesmo vou abrir a minha congregação. Eu falei: mas aonde você vai abrir? Eu vou abrir lá na minha casa. Mas na sua casa tem lugar para abrir? Não, lá ainda tem não, mas eu vou começar na praça. Eu posso cadeira na praça, pregar. Aí eu falei com ele: olha aqui, deixa eu falar uma coisa, não leva a mão não, mas você deve conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus fala em Jonas, quando Deus chama Jonas para pregar lá em Nínive. Deus fala com o Jonas: vai lá em Nínive pregar a minha palavra. Você já viu falar a Bíblia? O que o Jonas fez? Ele foi para Tarsis,
Ele não estava quietinho lá no lugarzinho dele, lá em Israel? Quietinho lá? Quem mandou ele levantar e sair? Quem foi? Quem foi? Foi Deus que mandou ele levantar e sair para ele. Foi? O que ele falou? Eu vou para Tarsis. Será que ele foi para Tarsis para viajar, passear, bater perna? O que vocês acham? Ele foi não, ele foi cumprir a ordem do Senhor, só que fora da vontade do Senhor. Ele foi fazer a obra de Deus fora da direção de Deus. Porque Deus mandou ele para mim, não mandou para Tarsis não. Mas ele olhou para mim e falou, eu vou lá é muito difícil, o povo lá é cruel, o povo violento, ele lá é meio doido lá, eu vou para aquele lugar, porque eu estou correndo risco. Eu vou levantar e vou para Tarsis, é pregar a palavra de Deus, pregar do mesmo jeito. Pregar a palavra aqui, pregar lá, é pregar a palavra. Só que não foi isso que Deus orientou ele. Deus mandou ele para mim, não para Tarsis. E por conta dessa desobediência dele, de andar segundo o seu próprio coração, o mar se agitou e a bagunça toda aconteceu. Eu falo para você a mesma coisa. Cuidado para o mar não se agitar na sua vida. Você está querendo andar segundo a sua própria vontade. Ora, Deus, pede direção. Se de fato Deus está pedindo para você abrir algum ministério. Porque será que nós precisamos de mais ministério? Será que está precisando de mais? Ou não está precisando é fortalecer os que estão aí? Porque a gente só está dividindo, ao invés de ajuntar. E cada vez mais, essa igreja que você falou, que acabou de dividir, em vez de trazer edificação para o reino de Deus, já trouxe foi confusão. Já está trazendo escândalo. E a palavra de Deus é muito clara quando fala assim, vai vir escândalo de qualquer jeito, mas ai de quem vier o escândalo. Ai por quem não vier o escândalo, não. Quando a Bíblia fala assim, ai daquele por onde vier o escândalo, não está falando assim, tipo assim, um ai tipo assim do mini escândalo, ai. Não é isso não, está falando ai a ira de Deus sobre você. É a ira de Deus, é a taça da ira do Senhor caindo sobre a sua cabeça. Isso é muito pesado. É melhor você não assumir determinada responsabilidade se você não foi chamado para ir. Fica quieto, faça apenas aquilo que o Senhor te chamou a fazer. Mas muitas vezes a inveja do ser humano, a cobiça do ser humano, de olhar para o outro lá, porque o fulano tem um ministério, aí ele tem um carrão, tem um helicóptero, tem fazenda, um dia eu vou ser igual a ele. A cobiça. Parece que o sentimento é um bom sentimento, mas por trás tem um sentimento maligno, satânico, diabólico. E que Deus tenha misericórdia. Datã, Corá e Abirão foi a mesma coisa, invejou de Moisés, rebelou-se contra Moisés, porque queriam tomar o lugar dele para ter o prestígio de Moisés. Mas Moisés diz assim, olha, eu não vou entrar nesse problema não. Eu não vou decidir esse negócio não. Vou deixar Deus decidir. Vou fazer o seguinte, amanhã vou juntar todo mundo aqui na porta da congregação. Vocês ajuntam do lado de lá, que eu junto do lado de cá. E vamos orar a Deus. O que Deus fizer é isso mesmo. Se Deus decidir sobre vocês, sobre vocês. Se decidir sobre mim, sobre mim. Você sabe o que aconteceu, sabe? Todo mundo sabe o que aconteceu? Levou a família toda. É, o buraco abriu-se, um buracão, uma vala enorme. Foi um enterro coletivo. Foi o Corá, Datã e Abirão, mas os 250 não estavam com ele aqui, ó, mais as famílias, caiu tudo na vala coletiva e ó, foi pro saco. Deus respondeu de forma fulminante, não deu nem segunda chance. Porque, cuidado, a inveja e a cobiça, ela destrói. Ela destrói. E o que nós não vamos dizer e falar sobre José? Podemos falar sobre Davi, o tanto que Saul perseguiu Davi por conta da inveja, o como os irmãos de José vendeu seu próprio irmão, seu próprio sangue, teve essa coragem de fazer isso por conta da inveja. Que não vamos falar de Daniel, que aqueles homens lá na Babilônia, invejosos de Daniel, pelo prestígio que Daniel tinha diante do rei, por conta do prestígio que eles tinham, estavam morrendo de inveja, porque eles queriam aquele prestígio. E procuravam diante dele qualquer coisa para derrubar o Daniel, para poder desprestigiar o Daniel, para desmerecer os méritos de Daniel. Mas não conseguindo achar, ele ora todo dia, vou falar da oração dele. A única coisa que conseguiram achar é pela oração dele. E o que falar do nosso mestre dos mestres? Mateus capítulo 27, versículo 17 e 18, abre aí. Mateus capítulo 27, versículo 17 e 18. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos:
Olha para você ver. Uma turba de fariseus, homens religiosos, que detentores da lei de Deus, que deveriam defender as coisas de Deus, eles não conseguiram identificar a Cristo como Senhor e Messias e preferiram Barrabás, um homem ladrão, assassino, homicida contumaz. Eles sabiam que aquele homem era um homem violento, criminoso, homicida, e quando Pilatos ofereceu Barrabás ou Jesus, eles escolheram Barrabás, única e exclusivamente por conta da inveja que tinha de Jesus, da inveja dos milagres que Jesus realizava, da inveja da multidão que seguia Jesus, que parava para ouvir o seu ensinamento, que parava para ouvir a sua palavra. Só por isso eles escolheram o ladrão, sabendo de quem eles estavam escolhendo. E o próprio Pilatos falou: eu sei que eles estão fazendo isso por inveja, mas eu não vou entrar nisso daí, é problema deles. Mas olha para você ver o que o invejoso é capaz de fazer: colocar suas próprias vidas em risco, fazendo escolhas nocivas para a sua própria vida por conta de um sentimento perverso e maligno. Por isso que Provérbios vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos. Vamos ver o que está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo número 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Um coração